Boa noite a todos. O tema dessa videoconferência é a interposição e o processamento do agravo de instrumento. Em aula anterior, nós já apresentamos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, fizemos a apresentação das teorias sobre as hipóteses de cabimento, ou seja, a de interpretação taxativa, de interpretação extensiva e a interpretação taxativa mitigada por força de dano de difícil e incerta reparação. Nesse momento e nessa aula de agora, nós temos que apresentar alguns artigos do Código de Processo Civil. Eu falo para vocês que no artigo 1015 estão as hipóteses de cabimento. No artigo 1016, nós temos as hipóteses de a forma de interposição do agravo de instrumento, tá? Ou seja, os requisitos da petição de agravo de instrumento. E esse é o modelo para interposição de qualquer agravo de instrumento. No artigo 1017, nós temos os documentos que devem instruir o agravo de instrumento, já que, em se tratando de agravo de instrumento, ocorre uma juntada de documentos obrigatórios e documentos facultativos, então ocorre o que nós chamamos de instrumentalização do recurso. E havendo a instrumentalização do recurso, gera outro número de processo no tribunal. Então, o agravo de instrumento envolve dois processos em curso. Primeiro, a ação de conhecimento em primeiro grau, ou o processo de execução em primeiro grau, e ele vai continuar tramitando, enquanto em segundo grau vai tramitar o agravo de instrumento. Nós temos, então, que é obrigatória a juntada desses documentos, e a regra geral é de juntada de documentos, salvo, sem uma exceção, quando tanto o processo de primeira instância quanto o processo de segundo grau, ambos forem eletrônicos. Se um deles for físico, seja o de primeiro grau ou de segundo grau, é obrigatória a instrumentalização do agravo com as cópias do processo de primeira instância. E essas cópias estão no artigo 1017. Por fim, para complementar a interposição do agravo de instrumento, nós temos que cumprir as regras do artigo 1018, né? Ou seja, sendo os processos, um dos processos físicos, ele tem que juntar a cópia do agravo de instrumento devidamente interposto perante o tribunal em primeira instância. Tá claro, gente? Isso é obrigatório, porque essa juntada em primeiro grau de jurisdição vai permitir ao juiz de primeiro grau o exercício do juiz de retratação, que é a reforma da própria decisão interlocutória que por ele foi antes proferida. Quando a gente fala ainda dos últimos dois artigos relacionados ao agravo de instrumento, nós temos o artigo 1019. O artigo 1019 traz as especificidades do trâmite do agravo de instrumento perante o tribunal de segunda instância. Tá? E aí ele serve como roteiro decisório para o desembargador relator. Finalmente, nós temos, então, o artigo 1020, que é o último artigo relacionado com o agravo de instrumento, que prevê um prazo impróprio de 1 mês para julgamento do agravo de instrumento. E esse 1 mês seria contado a partir da intimação do agravado em segundo grau de jurisdição, para que ele possa contrarrazoar o agravo de instrumento. Essa contrarrazão do agravo de instrumento ela é chamada, na prática, de contraminuta de agravo. Tá? Então, contraminuta de agravo é a mesma coisa que contrarrazões de agravo. Então, eu apresentei a exposição breve para você sobre quais são os artigos, né? Então, eu volto a falar, artigo 1015, cabimento, artigo 1016, petição de interposição do agravo de instrumento, 1017, documentos de instrumentalização obrigatória do agravo de instrumento, 1018, informação ao juízo inferior da distribuição e do protocolo do agravo com a lista de documentos que o instruiu, 1019, trâmite do agravo de instrumento perante o tribunal, e o artigo 1020, que é o prazo impróprio, que pode ser descumprido, e normalmente ele é descumprido, de julgamento do agravo de instrumento, que é de 1 mês, a partir da intimação do agravado para contrarrazões ao agravo de instrumento. Vamos lá. Quando nós falamos de agravo de instrumento, né, nós temos, então, o seguinte. Vamos lá. Partindo do pressuposto que nós estamos ajuizando uma ação em primeiro grau de jurisdição, e essa ação foi ajuizada pelo autor, vou apagar isso aqui que não ficou bom, tá bom? Pelo autor. O autor ajuiza a petição inicial em face do réu, tá claro, senhores?
e o réu vai ser citado para esse processo. O réu é esse aqui. Tá bom, senhores? O juiz está aqui no topo da nossa relação jurídica processual e ele vai receber a petição inicial. E ao receber a petição inicial, fazendo o juízo de admissibilidade positivo da petição inicial, ele pode proferir uma decisão interlocutória relacionada com tutela provisória. Se o juiz indefere a tutela provisória, indeferimento de tutela provisória, esse indeferimento, senhores, ele é passível de agravo de instrumento, e o agravo de instrumento vai ser interposto pelo autor. Por outro lado, senhores, se o juiz defere a tutela provisória, se ele defere, na hora que o réu for citado no processo de conhecimento, ele vai ter também o prazo de 15 dias úteis para interpor o agravo de instrumento. Tá claro? Então, o autor vai interpor o agravo de instrumento no prazo de 15 dias úteis a contar da intimação da decisão interlocutória que indeferiu ou que deferiu parcialmente seu requerimento de tutela provisória, e o réu vai ter o prazo de 15 dias a contar da juntada aos autos do mandado de citação e intimação devidamente cumprido, tá? Em que ele toma ciência do deferimento total ou do deferimento parcial do requerimento de tutela provisória. E aí ele tem que interpor o agravo de instrumento diretamente no tribunal. Tá claro, gente? No tribunal. O agravo de instrumento não é interposto em primeiro grau de jurisdição. E é isso que fala o nosso artigo 1016 do Código de Processo Civil, do CPC. O artigo 1016 fala expressamente que a petição de agravo de instrumento ela vai ser interposta incontinenti no tribunal. Né? E lá fala, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Tá bom? Seguindo. Ao falarmos da petição do agravo de instrumento, o agravo de instrumento está aqui, né? Agravo de instrumento. Quais são os requisitos de interposição do agravo de instrumento? Né? O agravo de instrumento ele vai ser interposto por petição escrita, vai ser endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça, caso não haja prevenção, vai ter o nome e qualificação de todas as partes do processo, tá certo? Por que qualificação, apesar do artigo 1016 não falar? Porque vai ter novo número de processo perante o tribunal. Aqui vai ter um número X e aqui vai ter um número Y, tá claro? Além disso, você tem que fazer uma exposição sumária desse processo, do fato, do que aconteceu e do direito pleiteado nessa ação. Além disso, vai ter que apresentar o erro injudicando cometido pelo juiz em primeiro grau ou o erro improcedendo, que são as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão. Além disso, você tem que apresentar o próprio pedido. Quais são os pedidos admissíveis em agravo de instrumento? Pedido de reforma, invalidação ou cassação. São todos os pedidos admissíveis. Não há possibilidade de pedir esclarecimento nem integração em agravo de instrumento. Tá certo, gente? Porque o artigo 1013 só se aplica para apelação, não se aplica para agravo de instrumento. E, finalmente, é obrigatório apresentar na petição do agravo, artigo 1016, o nome, IOAB e endereço dos advogados de ambas as partes. Se o réu não foi citado ainda, você informa que o réu não foi citado. Se o réu está interpondo o agravo de instrumento, ele tem que informar o nome, endereço e OAB do advogado do autor e dele também. Tá claro, gente? E esse agravo é distribuído diretamente no tribunal. Vai ser instrumentalizado esse agravo com os documentos do artigo 1017. E no artigo 1017 do CPC de 2015, nós temos os documentos obrigatórios e os documentos facultativos. Né? Os documentos obrigatórios, você quase que tem uma presunção. E você tem, primeiro, a cópia da petição inicial, a cópia da procuração outorgada pelo autor, a cópia da contestação do réu, se tiver, a cópia da procuração outorgada pelo réu ao advogado do réu, a cópia da petição que ensejou a decisão interlocutória, que no meu exemplo foi a própria petição inicial. Tá claro, senhores?
A cópia da decisão interlocutória é obrigatória. E, finalmente, a cópia da certidão de intimação da decisão interlocutória para aferir a tempestividade do agravo de instrumento, para verificar se o agravo de instrumento é, de fato, tempestivo ou não. Porque ele tem prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1003 do CPC. Está claro? Que é a regra geral de prazo. Além disso, o que nós temos? Uma vez interposto o agravo, esses são os documentos obrigatórios. O inciso 2, né, do artigo 1017 fala o seguinte, que se faltar algum desses documentos, o advogado da parte agravante vai ter que declarar expressamente que não existia aquele documento. Não existia aquele documento. Sob pena de inadmissão do recurso. E, finalmente, nós temos o seguinte, o artigo 1017 prevê a hipótese de, facultativamente, você juntar outras cópias importantes naquele agravo, tá? Então, essas outras cópias facultativas dizem respeito ao juiz de mérito. E aí você tem que juntar eventuais documentos para provar que, de fato, aquela decisão do juiz estava errada. Isso é o juiz de mérito, né? O pedido de reforma, invalidação ou de cassação. Saliento que não é obrigatório juntar documentos nesse agravo de instrumento se o processo de primeiro grau e de segundo forem eletrônicos. Mas se o de primeiro grau for físico, você tem que juntar no segundo. Se o agravo de instrumento for físico e o processo de primeiro grau for eletrônico, você vai ter que juntar também a cópia dos documentos. Tá claro, senhores? E, finalmente, o que eu tenho? Uma vez interposto no tribunal, a parte que interpôs o agravo vai ter que juntar em primeiro grau de jurisdição a cópia do agravo. A cópia do agravo em primeiro grau. E essa cópia vai ser juntada, tá? É a cópia da petição que foi distribuída no tribunal com o comprovante de distribuição. E ainda indicar quais foram os documentos que instruíram esse agravo de instrumento. Tá claro, gente? Finalmente, senhores, nós estamos aqui ainda, vocês têm que saber o seguinte, que se o processo de primeiro grau foi eletrônico e o de segundo também foi eletrônico, é dispensável a juntada da cópia em primeira instância. Mas essa cópia ela é juntada para possibilitar ao juiz de primeiro grau fazer o juízo de retratação, que é a mudança da sua decisão. Quando, se ele se retratar da decisão, ele comunica ao tribunal e o agravo ficará o quê? Prejudicado. Você perde o interesse recursal nesse agravo. Tá bom, minha gente? Seguindo ainda. Quando a gente fala ainda desse agravo, vocês têm que saber que o agravo tem preparo. E o preparo do agravo são as custas processuais mais os portos de retorno dos autos. Porque o envio é feito pelo próprio agravante. Tá claro? Agora, se o processo de agravo de instrumento for eletrônico, ele não tem portes, mas ele tem custas. E essas custas devem ser comprovadas no ato da interposição do agravo, na forma do artigo 1007 do CPC. Tá bom, gente? Do artigo 1007 do CPC. Finalmente, tá? Ele considera-se bem interposto se for cumprido todos os artigos, o 1015, o 1016, o 1017 e o 1018. Se faltar um deles, entre eles o próprio artigo 1018, o agravado que arguiu o descumprimento dessa juntada de cópia perante o processo em primeiro grau, ensejará o juízo de admissibilidade negativo, que é a negativa de seguimento por inadmissão e desrespeito à forma legal de interposição. Claro, gente? Interposto o agravo no tribunal, ele vai para um relator mediante os parâmetros de alternatividade, distribuição e sorteio. Tá claro, gente? E o relator vai fazer o juízo de admissibilidade monocrático, a decisão monocrática. Se for positiva, ele redige o relatório e abre vista para contra-razões do agravo. E quem vai apresentar contra-razões do agravo? O agravado, que é a parte que não interpôs o agravo. Tá bom, gente? Esse juízo de admissibilidade aqui pode ser negativo. Se ele for negativo, ele vai ser passível de agravo interno. E pode haver ainda hipóteses de decisões monocráticas em que o relator dá provimento monocraticamente ou nega provimento monocraticamente ao agravo. E esse é o tema das aulas dessa semana que eu vou pedir para vocês estudarem já hoje no final dessa videoconferência.
Tá bom, senhores? Uma vez apresentadas as contrarrazões, né, vocês têm que saber que o juiz de primeiro grau o desembargador pode mandar oficial o juiz de primeiro grau para descobrir se ele se retratou ou não, tá claro? Mas ele não é obrigado a fazer isso. Normalmente faz, mas ele não é obrigado. E depois das contrarrazões, a sessão de julgamento tem que ser designada, sessão de julgamento, num prazo máximo de 1 mês. E esse é o prazo impróprio que eu tinha falado para vocês. Mas antes da sessão de julgamento, caso tenha intervenção do Ministério Público, vai para o Ministério Público. E o Ministério Público vai poder emitir parecer. E depois volta para o relator para ele pedir dia para a sessão de julgamento. Se não tiver intervenção do Ministério Público, senhores, tá? Depois das contrarrazões, o relator já pede dia para a sessão de julgamento. E na sessão de julgamento vai ser proferido um acórdão. Tá claro, senhores? E esse acórdão, como eu expliquei anteriormente para vocês, ele, em regra geral, tem 3 votos. O único caso que pode ter 5 votos é quando a hipótese de cabimento é do artigo 1015, inciso 2, que é a decisão interlocutória que julga o mérito da causa em julgamento parcial e antecipado do mérito, na forma do artigo 356. Senhores, contra a decisão do agravo de instrumento pode caber embargo de declaração, se houver omissão, obscuridade, contradição ou inexatidão material, né, inclusive para fins de pré-questionamento explícito, que eu já expliquei para vocês em aula anterior. E depois dos embargos de declaração, pode caber recurso especial e extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça e ao STF, se houver violação à lei federal ou à Constituição, respectivamente. Senhores, isso era o que eu tinha para falar para vocês, né? Eu demonstrei a forma de interposição e o processamento do agravo de instrumento. Tá? Relembra vocês que a interposição está no artigo 1015 até o 1018, tá claro? E o processamento está no 1019 e 1020. Então, seriam os artigos 1019, 1020, que seria o processamento, mais os artigos 926 e seguintes do CPC, que indica a ordem dos processos perante o tribunal. Tá bom, senhores? Essa era a videoconferência que eu tinha para falar para vocês, que eu tinha para apresentar para vocês hoje. E, neste momento, eu vou encerrar a videoconferência e vou abrir para perguntas. Tá bom, senhores? Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção.